Pessoal, agora oficialmente a gente entra, né, porque assim, até agora o que a gente viu, algumas escolas ainda não pode acabar vendo, né, no fundamental. Mas agora a gente entra real mesmo no médio, que vai ser a parte exponencial e logaritmo. Então vamos lá. O que vem a ser potências e exponenciais? Então, antes de mais nada, a gente tem que relembrar todas as propriedades de potências antes de falar do que é exponencial. Até porque no médio a gente não consegue explicar tão bem exponencial quanto no superior, mas a gente já consegue ter uma boa noção. Então, vamos lá. Lembra que quando a gente tem uma base elevada a x elevado a y, se somam quando se multiplicam, como se a gente estivesse contando. E, analogamente, em cima e embaixo, elas se subtraem, porque é como se estivessem cancelando. Né? Aqui a gente só tem que tomar cuidado para não aparecer uns zeros aí, né? Porque dividir por zero às vezes não pode, né? Outra coisa, a gente tem que lembrar que elevar a zero dá 1, sempre que o a não for zero. Elevar a menos 1 significa inverter. Além disso, elevar a 1 sobre n significa raiz quadrada. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima. Daí o que acontece? Por que eu estou mencionando isso? Se você tiver 3 elevado a sétima vezes 3 elevado a oitava, soma, porque o 3 está multiplicando 7 vezes seguidas e 8 vezes seguidas. Então ele está multiplicando 15 vezes seguidas. Analogamente, 10 tem 8 vezes em cima e 10 duas vezes embaixo. O 10 tem 8 vezes em cima e tem 2 vezes embaixo para cancelar. Vão me restar 6 vezes. Bom, joia, por que eu estou mencionando isso? A gente falou de alguns gráficos, né? Só vamos recapitular. Gráfico de função de primeiro grau é uma reta, subindo ou descendo, né? Segundo grau é uma parábola, feliz ou triste. Lembra de gráfico de funções, né? E aí agora a gente vai entrar, a gente falou também de seno, cosseno, tangente, mas a gente não falou muito de gráfico dele, então. Mas a exponencial a gente tem que falar o gráfico. Porque a exponencial ela tem um poder bizarro de vencer, de ser muito grande. Então ela começa fraquinha e sobe, sobe mais do que qualquer coisa. Ou vem descendo, desce mais do que qualquer coisa. Quando a gente fala de exponencial, a gente quer dizer uma função que seja uma constante multiplicando e uma base elevada a x, onde b e c são constantes. Ou seja, b é uma coisa que vai ficar se multiplicando muitas vezes. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem a seguinte exponencial basicona aqui, 3, 2 elevado a x. Quanto que é f de zero? Ou seja, o ponto zero dela. Bom, 3 vezes 2 elevado a zero. Elevar a zero dá 1. 3 vezes 1 que dá 3. Se eu quiser f a décima, 3 vezes 2 a décima. 2 a décima já dá um número grande. E aí, com propriedades da potência, a gente consegue fazer até algumas contas legais. Quer ver? Ó, f de 100 não daria para calcular. Sobre f de 50 também não daria para calcular. Mas espera, f de 100 é 3 vezes 2 elevado a 100. F de 50 é 3 vezes 2 elevado a 50. 3 em cima, 3 embaixo. Eu tenho 100 vezes o 2 aparecendo em cima e 50 vezes embaixo, posso cancelar 50 vezes. 2 a 50. Então, o que acontece? A gente consegue mexer com a exponencial dessa forma, quebrando ela em partes, somando. A gente consegue até descobrir coisas sobre a exponencial. Por exemplo, seja f de x igual a constante vezes 3ax. E a gente sabe que f de 1 é, sei lá, 21. Qual é o valor dessa constante? Bom, vamos substituir. Ó. F de 1 significa que o x é substituído por 1. Constante vezes 3 elevado a 1, que é o x. E a f de 1 vale 21. C vezes 3 é 21. Esse 3 está multiplicando, então vou passar dividindo. Note que eu estou falando mais rápido do que nas vezes anteriores, por quê? Como o conteúdo agora é do ensino médio, as aulas vão ficar um pouquinho mais intensas. E se eu não falar rápido, a aula fica de meia hora. E lembra que o meu objetivo é sempre ser aulas curtas, né? Então, achei a constante. Então, a gente consegue trabalhar com isso. Outra coisa que a gente consegue trabalhar com exponencial são equações exponenciais. Então, imagina que eu tenho a seguinte coisa. 2 elevado a x mais 2 igual a 8. Como é que eu resolvo isso? Dica, não resolvo.
a menos que tenha como fatorar. Porque esse 8, ele é uma potência de 2. Ele é 2 à terceira. Quando a gente tem a mesma base, a gente pode cancelar e igualar o expoente. Passo 2 subtraindo vai dar 1. Isso é uma propriedade. Sempre que você tiver uma coisa, mesma base, você pode cancelar e igualar os expoentes. Claro, isso só vale no ramo dos reais, né? Que é o que a gente aprende quase a vida inteira. Existem ramos em que isso não acontece. Mas, para sua alegria, você pode usar isso praticamente sempre, tá? Na escola, na faculdade, né? Só quando você vê um nome complexos, né? Números complexos, que daí você não pode fazer isso. Mas você não vai mexer com complexos tão cedo, então não se preocupe com isso. Né? Normalmente fica bem longe. A gente fala pouquíssimo de complexos no ensino médio. Vamos pegar outro caso. 8 elevado a x igual a raiz cúbica de 16. Meu Deus! Não é tão difícil assim. 8 é 2 à terceira, não é? E raiz cúbica não é elevado a 1 terço? 16 não é 2 à quarta? Joia! Bom, lembra que quando tem parênteses, as potências se multiplicam. 3x. Multiplica. 4 vezes 1 terço, 4 terços. Cancela a base, igualo os expoentes. Passo 3 dividindo. Dividindo, ele vai multiplicar o que está embaixo da 9. E tem casos piores, quer ver? Vou pegar um caso pior aqui, quer ver? 4 elevado a x menos 8, 2 elevado a x mais 16. Meu Deus, não dá para deixar uma coisa igual a outra. Exato, não dá. Mas note que 4 elevado a x é 2 elevado a 2 elevado a x, né? Se eu trocar os dois de ordem, porque é uma multiplicação, a ordem não importa, note que tem 2x em muitas partes. Substituição. Vou chamar 2 elevado a x de t. Então aqui eu tenho t quadrado menos 8t mais 16 igual a 0. Bhaskara, né? Equação quadrática. Delta igual a b ao quadrado. O b é o 8. 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 16 vai dar 64. 64 vezes 64 vai zerar. Solução. Menos b, menos 8 vai dar 8. Mais ou menos raiz de zero, não importa. Única resposta sobre 2. 4, ou seja, t vale 4. Só que vale 2 elevado a x também. Era 4, é 2 a segunda. Eu quero achar o valor de x, não o valor de t. T foi só um argumento para eu conseguir enxergar um método que eu tenho que aplicar. Então x vale 2. Yes! Exponencial tem esse truque. Vamos fazer mais um. Se a gente tiver 0,2 elevado a x igual a 25. Meu Deus! O que eu faço? Parece muito difícil, mas ó, primeira dica. Números com vírgula são normalmente frações. 0,2 é o quê? 0,2 é 2 dividido por 10, né? Eu movi uma vírgula. Simplificando por 2, 1 sobre 5. Opa! 25 é 5 ao quadrado. Isso aqui é 1/5, né? 0,2 é 1/5. 5 embaixo e 5 em cima não é a mesma base. Posso consertar isso fazendo como? 5 elevado a menos 1. Tá melhor, mas ainda é 5 menos 1. Multiplica, por quê? Potências entre parênteses se multiplicam. 5 elevado a menos 1 vezes x, menos x. Agora a base é a mesma. Menos x vale 2, portanto o x tem que valer menos 2. Yes! E assim a gente consegue manipular coisas com frações também, porque é só inverter quando tiver uma fração. A gente consegue usar outros recursos também. Por exemplo, se você tiver 2 vezes 4 elevado a x, 2 vezes raiz de 2 elevado a x igual a, sei lá, 0,5. Bom, 2 é 2 a primeira. Raiz de 2 quer dizer que ele está elevado à primeira. Só que já está a x. X sobre 2, né? Por causa da raiz. 1/2 não é 1 sobre 2? Bom, aqui soma, né? Multiplica, soma. Então, 1 mais x sobre 2 na potência. E 2 embaixo está 2 elevado a menos 1. Organizei numa mesma potência. 1 mais x sobre 2 igual a menos 1.
Passo 1 subtraindo, x sobre 2 é menos 2. Passo 2 multiplicando, x igual a menos 4. Yes! E assim a gente mexe de maneira análoga a outras equações que a gente já viu antes. E no próximo passo a gente vai falar do logaritmo, que é o contrário disso. Só um extra é que de exponencial, ela tem esse nome por causa do número e de Euler, que ele é aproximadamente 2,781 e vai. Ele é um irracional, igual π. Significa que, primeiro, para mostrar sobre esse número de verdade, a gente precisa de argumento de faculdade. Então a gente não explica muito ele na escola, mas ele tem propriedades fantásticas para matemática mais avançada. Por isso a gente só menciona que ele existe e que ele é a base mais, né, uma das mais usadas, na verdade a mais usada, em exponencial e em logaritmo. Mas a gente só fala e depois trabalha com as bases normais de fazer essa algebrização. Tchau, tchau, pessoal. A próxima a gente vai falar de logaritmo. Bye, bye.